Agora, Cristiano Beraldo, o que o Mota chamou de conversa dos progressistas ou do pessoal de esquerda, o quanto isso, em meio ao debate que muito provavelmente a gente vai observar no âmbito do Senado Federal, o quanto a gente pode observar que terá interferência e, no final das contas, haverá uma flexibilização, um ajuste aqui, um ajuste acolá, mas o benefício será mantido no final das contas. Corremos esse risco? Total. A gente vai ver toda a força da esquerda brasileira, dos congressistas brasileiros, de esquerda, atuando para preservar esse direito adquirido do preso. Aliás, tem uma coisa interessante na linha do que o Gani falou, né, sobre a questão da idade, a responsabilização do criminoso. É público e notório que há toda uma indústria de violência produzida pelos menores de 18 anos em razão das benesses que possuem pelo fato de não terem atingido a tal maioridade penal. E aí, quando um jovem comete um crime, que pode ser assassinato, roubo, latrocínio, seja lá o que for, o Mota me corrija, mas ele é um recuperando, né, Mota? Adolescente em conflito com a lei. Isso, o adolescente em conflito com a lei. Se ele tem 17 anos, ele é isso. Ele é uma pessoa ainda em formação, um jovem problemático, que ainda, né, a vida vai ensinar o caminho certo. Com 17 anos, ele só se torna um vagabundo aos 18. E aí a gente se pergunta, quantos desses recuperandos são efetivamente recuperados? Porque esta indústria do crime coloca os jovens, muitas vezes as crianças, na rota do crime, e elas não saem mais, porque saem da escola, cessam os relacionamentos sociais saudáveis que tinham e mergulham no mundo do crime, a ponto de chegarem aos 18 anos, a única referência que eles têm é o crime. Quando eles pensam em prosperar, quando eles pensam em ir para a praia, tirar onda com as meninas, andar de barco, eles não estão pensando em fazer uma carreira, em estudar, em conseguir um emprego, batalhar, ser promovido, ganhar melhor, juntar dinheiro. Não! Eles estão pensando na progressão da rede de criminalidade a qual eles pertencem para poder usufruir. O sinal de sucesso que essa juventude tem vem daí. Porque se ele disser, olha, pessoal, fui promovido lá na empresa que eu trabalho, os pares vão olhar para ele e falar, é um otário, é um bobão, olha lá, coitado, vamos tomar o dinheiro dele aí. Foi, ganhou aumento, vamos tomar o dinheiro dele. Então essa é a dinâmica real das cidades, das ruas. O Brasil está assim. E essa questão da saidinha tem sim que ser tratada junto com a questão da maioridade penal. Enfrentemos essa batalha para valer, porque não há possibilidade de recuperar a ordem no Brasil se não passarmos a punir estes jovens de 13, 14, 15, 16, 17 anos que atuam como criminosos profissionais, tirando onda em cima da polícia, tripudiando em cima dessa nossa legislação que finge que não vê que o problema começa cada vez mais cedo. Agora, mas Alan Gani, se é tão difícil acabar com o benefício das saidinhas temporárias, imagine defender a redução da maioridade penal. Me parece, pelo menos nesse cenário que a gente tem observado, praticamente impossível. Exatamente. E há uma contradição aí, porque o político que encabeçar essa pauta da maioridade penal e defender, ele vai ter uma avenida de votos. Aliás, quem é que fez isso nos últimos tempos e capitalizou muito, em parte, pela defesa da segurança pública? Quem? Que não entrava no debate nacional.
Era impressionante, os presidentes debatiam tudo, menos segurança pública. Seu Jair Messias Bolsonaro em 2018, ele coloca o tema de segurança pública na eleição, né? E ali ele pautou, não estou nem falando se ele teve sucesso ou não em relação ao combate ao crime. Simplesmente ele pautou, ele falou, no meu governo isso aqui é prioritário. A população olhou e falou, opa, peraí, esse cara está falando a minha linguagem, porque eu vivo esse problema aqui real. Acontece que os políticos, eu vejo que muitos ficam amedrontados com a turma barulhenta. A população, 90%, está falando para eles, pelo amor de Deus, faça alguma coisa, reduza a maioridade penal, acabe com a saidinha. Isso é a voz da rua. Basta ir em qualquer ponto de ônibus e perguntar. Pergunte para qualquer pessoa na rua, né? Gente de verdade vai te falar isso. Agora, a bolha, o pessoal ali do vinho, do Leblon, da marihuana, aquele pessoalzinho de sempre, né? Mas que ocupam universidades, que ocupam o show business, que ocupam setores do jornalismo, né? Que tem voz na sociedade, eles influenciam muito, eles fazem barulho, eles são organizados. E aí o político fica com medo dessa turma, fica parecendo que, como eles são muito barulhentos, que isso é a voz da sociedade. Não, isso é uma voz de uma minoria organizada extremamente barulhenta. A voz da sociedade não é essa, não. Agora, Mota, esse ponto destacado pelo Gani me parece importante para a gente trazer para o debate, porque tem um percentual tão expressivo, talvez seja a maioria, de políticos e autoridades que parece que fogem dessas pautas sensíveis quando nós falamos de segurança pública e alteração da legislação, aqueles que endurecem a legislação. Parece que a gente está falando um palavrão. Não, é melhor não. Por qual razão a sociedade clama por isso? Essa é uma excelente pergunta, Canhoto, e que faz a gente valorizar ainda mais a atitude dos governadores Zema e Tarcísio, eles terem resolvido enfrentar essa pauta. A resposta é a seguinte, Canhoto: os políticos querem ser fofos. Todo mundo quer inaugurar uma pracinha de esportes. Todo mundo quer dizer, eu mandei construir 20 piscinas olímpicas. Eu criei o programa do, sei lá, grátis, né? Coloca aí qualquer coisa que você possa imaginar. Nenhum político, desculpe, não é nenhum, a esmagadora maioria deles não quer falar de prisão, não quer falar de crime, não quer falar de punição, porque isso são coisas ruins. Tá? A esquerda criou essa percepção de que punir é uma coisa opressora, mas sem punição não existe lei. É o óbvio ululante. A gente, quem tem família, sabe disso. Você começa educando seus filhos através de punições quando eles fazem coisas erradas. Todo mundo sabe disso. Mas se criou, eu acho que não só no Brasil, no mundo inteiro, mas acho que no Brasil, como nenhum outro lugar do mundo, os políticos fogem desse assunto. Eu, durante esse tempo todo que eu me interesso por segurança pública, eu já perdi a conta. Eu poderia ficar aqui contando o programa inteiro histórias e mais histórias de eu pedir, por favor, para conversar com um determinado político, líder do Congresso, deputado de não sei quantos mandatos, aí eu vou levando, né, os trabalhos científicos, os livros, tudo para conversar com ele, e ele está conversando comigo olhando para o lado aqui. Ele, assim, atenção absolutamente zero para o assunto. Eu já perdi a contagem da quantidade de vezes que eu sugeri projetos de lei, que eu sugeri mudanças, né? Por isso, eu fico muito animado quando eu vejo esses sinais que a gente está vendo agora, embora ainda sejam poucos, ainda seja muito prematuro para a gente comemorar qualquer coisa, mas é muito importante a gente saber que nós temos no Brasil políticos com a coragem de fazer o que os governadores Zema e Tarcísio estão fazendo. Né? Se eles tivessem uma cabeça populista, se eles tivessem uma cabeça clientelista como a maioria tem, eles não se envolviam nisso.
eles estariam inaugurando piscinas olímpicas, parquinhos, dando coisas de graça, cesta básica, fazendo restaurante a R$1, né? Assim, a maior enganação desse país. Você tira a metade do que as pessoas ganham, depois você faz um restaurante de fantasia, onde a pessoa paga R$1 para comer um pratinho, e aí está resolvido o problema da sociedade. Parabéns aos governadores, mais uma vez, Zema e Tarcísio. Pois é. Agora, você, Cristiano Beraldo, as mudanças nunca são imediatas, todas de uma vez, né? São aos poucos, é um processo difícil, lento, ainda mais quando você depende do Congresso Nacional, quando se fala em alterar a legislação vigente, por aí vai. Mas de 2019 para cá, a gente tem visto pontualmente alguns ajustes, mudanças. Acha que nós estamos no início de um processo de mudança importante? Você entende que talvez daqui uns 15 anos você vai ver um Brasil completamente diferente ou não? Vai, bem pior. No duro? Se continuarmos nesse ritmo, daqui a 15 anos estaremos muito pior do que estamos hoje. Porque essa é a lógica. Nós estamos piorando e à medida que nós estamos piorando, as mudanças que são propostas, elas são completamente insuficientes para igualar o jogo com o avanço da criminalidade. A gente não pode supor que sem uma mudança crítica profunda no nosso sistema criminal e no nosso sistema punitivo, a gente vai ter um avanço concreto. E por isso, Caniato, eu digo, a gente tem que ter coragem, as pessoas têm que ter coragem, porque política é desprendimento, política é propósito. Você não pode fazer política com a sua intenção pessoal, alguns de enriquecer, outros de se reeleger. Aliás, outros muitos querem porque querem se manter no poder. Não tem nenhum propósito. Quantos deputados de muitos mandatos simplesmente não têm uma característica que você possa olhar e dizer, não, realmente ele está aqui defendendo esta bandeira, por mais que ele não seja bem sucedido, mas você sabe o que ele está lá para fazer. Então, tem o caso, por exemplo, daquele dirigente do Vasco da Gama, Eurico Miranda. Ele dizia na campanha dele, eu quero ser deputado para defender o Vasco da Gama. Eu não concordo que alguém deva ser deputado para defender um time de futebol, mas ele foi eleito e ele estava lá defendendo os interesses do Vasco da Gama, chovesse ou fizesse sol. Pelo menos tem mais legitimidade nisso do que aquele político sem vergonha que vai lá inaugurar a praça, vai lá inaugurar o asfalto da rua, o campo de futebol, eu estou contribuindo com a sociedade. Me explica como é que o campo de futebol contribui com a sociedade. O que contribui com a sociedade é o esporte. Esporte precisa de estrutura, precisa de técnico, precisa de um programa de desenvolvimento no esporte, precisa de tudo. Não é fazer o campo, entregar o campo. Então, a gente vê a quantidade de políticos, não são só deputados, senadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, por aí vai, que se elegem na balela, se elegem porque mandam dinheiro de emenda, cada vez mais dinheiro, este dinheiro chega na mão dos prefeitos, como lembra sempre o Zé Maria, muitas vezes já indicado a empreiteira que precisa executar a obra, e é um sistema doente que vai se retroalimentando. E o que resta para o Brasil? Lidar com atraso. Por isso, Caniato, eu falo com convicção. No ritmo que estamos, sem uma interferência muito profunda e ampla, nós não vamos mudar nada. Eu lembro, quando se discute reforma administrativa, reforma tributária, reforma da Previdência, não se discute uma reforma ampla. É a mesma coisa na questão da segurança. Pois é, já que você mencionou José Maria Trindade, várias pessoas perguntando, inclusive a André mandou a seguinte mensagem: fiz uma varredura na internet e não achei nada sobre o paradeiro de José Maria Trindade. A Jovem Pan não divulgou nenhuma nota. Calma, pessoal, ele está de férias, volta em poucos dias. O José Maria Trindade, claro, sempre aqui com a gente na Jovem Pan News.